E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou entrevistar o Arthur Melo, aprovado em 26º lugar no cargo de analista da Receita Federal. Ei, Arthur, tudo bem? Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, Arthur. Parabéns, né, primeiro de tudo. E muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Eu queria saber, logo de cara, assim, qual a sua formação e quando e por que você decidiu começar a estudar para concursos? Tá. Primeiro, eu sou formado em licenciatura em matemática. Um dos motivos, né, para minha decisão de estudar para concurso passa também pelo fato de fazer faculdade. Essa foi a quarta faculdade que eu iniciei e que eu terminei. Quer dizer, essa foi a quarta que eu iniciei e a única que eu terminei, certo? Então, eu já tinha começado economia, contabilidade e administração. E aí depois eu comecei matemática, e aí eu já vi que, na verdade, no fundo, para mim era quase tudo igual. Eu não gostava de ir para a faculdade. E aí eu falei, não, essa aqui eu tenho que me formar. Então, eu entrei na faculdade com 17 anos, a primeira de economia, e eu me formei com 29. Eu Quando demorei foi? pulando. Eu me formei no início do ano passado. No início do ano passado. Então, na verdade, eu nunca tinha me encontrado, né, numa área assim, poxa, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. Eu quero ser um economista, eu quero ser um contador, um administrador, ou um professor de matemática. Apesar de que realmente a matemática e o fato de ser professor é o que mais me satisfaz, assim. Mas também tem o retorno financeiro. Então, eu senti que poderia trazer alguma coisa melhor para minha família. Eu trabalhei no Exército durante 8 anos como oficial temporário, de 2013 e saí em 2020. Na verdade, eu entrei no Exército em 2012 e saí em 2020 como oficial desde 2013. E eu trabalhava na parte administrativa. Então, eu trabalhei na parte de aquisição, trabalhei com empenho, liquidação, pagamento de nota fiscal e tal, com essa parte da burocracia da administração pública, né? Algumas coisas que a gente estuda em AFO e tal. E eu gostei dessa parte administrativa, assim. Legal. Então, isso também me trouxe, poxa, acho que o serviço público, para mim, é legal. Eu não quero seguir dando aula de matemática a vida inteira. Uhum. Eu acho que eu consigo, né? Então, foi isso. Então, ó, só para eu entender aqui a linha do tempo. Você conciliou as faculdades com o Exército, e aí depois que você se formou, você saiu do Exército e trabalha como professor de matemática, é isso? Eu saí do Exército em 2020, né? Eu Uhum. tinha um prazo, tinha um contrato temporário, e só poderia ficar até junho de 2020. Em junho de 2020 eu saí, ainda não tinha terminado a faculdade, então a prioridade era isso. Uhum. Mas eu já tinha decidido que quando eu ia sair, eu ia começar a estudar para concurso. Eu não comecei a estudar antes, que eu mal conseguia fazer a faculdade junto. Então, eu comecei a estudar para concursos no segundo semestre de 2020, já para área fiscal. Tá. Eu fiz umas economias enquanto eu estava no Exército, já planejando isso para que eu pudesse ficar um tempo só estudando. Em Entendi. caso desse tudo errado, e aí procuraria emprego como professor de matemática. Até hoje eu nunca trabalhei como professor de matemática, e é isso. Então, entendi. Então, ainda na faculdade, você já descobriu sobre os concursos e já Sim, decidiu o que queria, então, para a área fiscal. sim. Não, Legal. eu só decidi para que área eu ia estudar depois que eu saí. Eu Depois que sabia, você ó, formou. vou estudar para concurso. Quando eu for Uhum. começar, eu vejo. E Entendi. comecei a pesquisar na internet, e foi assim que eu conheci você, na verdade, né? Ó, Dos primeiros... Se não foi você, a primeira pessoa que ouvi falar de área fiscal foi uma das primeiras, assim.
Então, em 2020, eu consumi muito seus vídeos no YouTube, os vídeos das revisões, as matérias que se estuda para área fiscal, que você falava para não ficar muito preocupado, que não está entendendo nada de contabilidade, mas para seguir, vai para a próxima aula e vai para a próxima aula. Isso tudo aí. E aí eu precisava justamente de uma área que aceitasse qualquer nível, qualquer curso superior. Então, eu não era formado em Direito, Contabilidade, Economia, Administração, e eu não queria fazer concurso para docência em Matemática. Uhum. E a área fiscal caiu para mim como uma luva, assim, né? Perfeito. E aí, então, que você começou efetivamente a estudar para a área fiscal foi quando, assim, você lembra? Foi no final de 2020. Eu já comecei estudando para Aí engrenou. a área fiscal, Aí foi. Entendi. Então, final de 2020, quase. Tá. Aí, estudou 2021 inteiro, 2022 inteiro, a prova foi agora, 2023. Perfeito. Isso. Em 2020 e 2021, eu não estudei muito constante, porque ainda estava fazendo a faculdade, Uhum. e aí eu participava de uns projetos na faculdade também, como eu não trabalhava, eu aproveitava, conseguia uns projetos que ganhavam uma bolsa, uma ajuda de custo e tal. Sim. Então, eu estudei 2020 e 2021, mas não muito. Não muito. Às vezes ficava um mês sem estudar, depois eu voltava, mas eu sempre voltava de onde eu parei, não via tudo de novo, não, que, né, fazia uma revisão, dava uma olhada nos mapas, que na época eu usava os que vinha no material do Estratégia mesmo, e aí quando eu me formei em abril de 2022, aí foi só estudar para concurso, aí foi pauleira. Como que era, então, essa rotina, assim, depois que você se formou? Eu costumo acordar cedo, eu prefiro acordar cedo, né? Eu não rendo bem à noite, então à noite, para eu ler qualquer coisa, quando vai dando 5h30, 6 horas, eu já sinto que o meu corpo quer só descansar, eu sou assim. Eu natural também. meu, desde que eu era criança. Então, se eu tiver que estudar à noite, eu deixo sempre o mais simples, mais fácil, uma matéria que eu já estou revisando de novo, para só fazer umas questões e tal. Então, eu acordava cedo, tomava café, começava a estudar. Como eu estudava no início, é diferente de como eu estudo hoje. Sim. Mudou, Então, vai evoluindo, assim. Então, conta pra gente, assim, a rotina que mais, depois que você se ajustou, né? Porque eu também, quando eu comecei a estudar, era tudo errado. Aí depois eu fui me ajustando e tá me adaptando. Eu acho que ainda sou todo errado até hoje, mas para mim isso é mais... Enfim. Eu acordava cedo, tomava café e ia estudar, né? Estudava o máximo. Você fala que horas, mais ou menos? Às vezes 5h30. Tá. Em pós-edital, só 5. Todo dia, 5 horas. No pós-edital, 5 horas. Ótimo. No pré, 5h30, 6h30, dependia muito da hora que eu ia dormir no dia anterior. Sempre tentava dormir no mesmo horário, 9h30, 10 horas no máximo. Se passasse um pouquinho, eu não me privava do sono. Isso eu nunca fiz, nem pós-edital, inclusive. Dormir, tem que dormir. Então, se... tô dormindo 10 horas e acordando 5. Fui dormir 11 hoje, por algum motivo. Então, amanhã eu não vou acordar 5, eu vou acordar 6. Perfeito. Eu almoço mais ou menos 11 e pouco. No início eu fazia sessões grandes, assim, 1h30, 2 horas. Botava um timer ali de 10 ou 15 minutos de intervalo. Hoje eu faço isso muito mais no feeling, assim, né? Já fiquei mais acostumado a fazer sozinho. No início eu tinha que ter o timer certinho ali. Eu usava suas dicas de revisões, então sempre, por exemplo, estudei Direito Constitucional anteontem, vou estudar hoje de novo, então eu dava uma olhadinha rápida no que eu tinha estudado na segunda,
Sempre quando eu terminava um PDF e fazia questões na próxima sessão daquela matéria, eu ainda fazia questões desse PDF de novo para relembrar, aí sim eu considerava finalizado. Legal. Tá, eu tô divagando demais da rotina. Não, eu tô achando ótimo. Pode Tá, beleza. falar tudo, tá ótimo. Então, eu almoçava, 11 e pouca, tal. Depois do almoço, geralmente descansava uns 20 minutos, 30 minutos para poder voltar a estudar de novo. E mantinha o mesmo ritmo à tarde, as mesmas pausas, geralmente de 10 a 15 minutos, entre algumas sessões, parava para poder fazer um lanche à tarde, e é isso. Eu já fiz uma média, assim, geral, de horas líquidas em pré-edital, né? Lógico, em todos os meses não era exatamente assim, tinha meses que eu estudava bem mais, tinha meses que eu estudava bem menos, mas uma média mesmo em pré-edital, eu fazia 24 horas líquidas por semana. Tá. Dava uma média de você só estuda, faz 4 horas líquidas por dia. É isso mesmo. Para mim, funciona assim. Também porque eu meço as horas líquidas bem assim, na hora que eu tô parado, estudando, lendo o PDF, fazendo a questão. E eu perco muito tempo baixando material, planejando, olhando. Por exemplo, eu vejo uma questão, eu acho, poxa, esse gabarito dessa questão do PDF está errado. Eu vou correr atrás, eu tento achar a prova que foi, eu baixo a prova que foi, para ver se o gabarito da banca foi aquele mesmo, se teve recurso, qual a justificativa do recurso e tal. Eu leio muito sobre concurso, leio muito editais, então eu passo muito tempo fazendo isso, vendo notícias em site cursinho, acompanhando os professores, e eu acho isso importante, né? Aprender sobre como que é o edital, como que funciona o concurso e tal. Eu vejo até no grupo de aprovados de analista nosso, tem gente que não sabe o que é homologação do concurso. Entendeu? Aí eu fico, como que a pessoa passou, não sabe o que é homologação? Mas desde o início eu me preocupei em saber isso e aprender isso. E aprender também como estudar. Porque no início, do zero, que eu não sabia nada, não sabia nem o primeiro artigo da Constituição, direito de não sabia nada. Eu também. A vida português e matemática. E então eu segui as trilhas estratégicas no início, mas eu fui tentando com o tempo não ficar refém das trilhas. Eu fui tentando fazer o meu próprio planejamento, né? Legal. E em determinado tempo eu cheguei a fazer isso. Cometi erros também fazendo sozinho, mas ao longo do tempo acho que eu aprendi. Os resultados falam a verdade, né? Não tem muito como contestar que deu certo. Não, mas muito legal. Você fazer hora líquida, assim, marcadinho, certinho. Sim. E uma dúvida, no pré-edital você estudava nos finais de semana e no pós-edital? Tá. No pré-edital, às vezes eu estudava. Assim, o domingo eu tirava para descanso em pré, mas contando que se eu tivesse vontade de estudar, eu ia estudar. Então, às vezes eu vinha de uma semana que eu estudei muito, chegava no domingo, o corpo ainda estava acostumado e parecia que eu queria estudar. Então, eu pegava alguma coisa, era o contrário. Quanto mais eu estudo, mais a minha cabeça fica, não, estudar. Então, às vezes, eu acordava domingo, não tinha muita coisa para fazer, vou ler um PDF, vou fazer uma revisão e tal. Isso em pré. Em pós, eu estudava todo dia. Todos os dias. Todos os dias eu ia dormir 9 horas e todos os dias eu acordava 5 da manhã. Todos os dias eu dormia 9 horas, todos os dias eu acordava 5 da manhã e estudava. E a média do pós, eu comecei o pós alto, assim, e com o tempo eu precisei ir diminuindo, porque foi chegando a prova, eu fui ficando muito ansioso. Sim. Quanto mais perto da prova chegava, e mais eu lia e fazia questão, mais eu achava que não sabia nada. E eu ficava mais ansioso. Então, por exemplo,
eu comecei fazendo 44 horas líquidas, 45 horas líquidas, né, lá na primeira metade de dezembro do ano passado, quando saiu o edital da Receita, e nas últimas semanas, talvez eu tenha feito 20, 25, sim, porque estava ansioso demais e já não era mais a hora de aprender nada novo, é a hora só de revisar. Então, eu fazia o suficiente para revisar e é isso, né? Perfeito. E aí deu uma média no pós total de 35 horas líquidas por semana. Entendi. Então teve esses altos e baixos, né? Assim, começou muito alto e foi diminuindo. Essa ansiedade com a prova chegando é super normal, eu acho até legal você mencionar, porque às vezes o concurseiro, ele vê que ele tá ansioso e aí ele acha que isso é um presságio de que ele não vai passar, entendeu? Nossa, eu devia estar confiante, tranquilo e tal, mas não é assim mesmo, não é assim não. A gente fica nervoso mesmo e passa do mesmo jeito, né? Mas eu achei muitas vezes que eu não ia passar. Muitas vezes. Muitas vezes. Primeiro que eu demorei muito a tomar a decisão para fazer esse concurso. Vou adiantar aqui, né, como que eu tomei essa decisão. Conta. Fazer esse concurso. Saiu em junho de 2022 a autorização, Sim. Concurso da Receita, já com as vagas, com o número de vagas, né? Eu não tinha nem terminado todas as matérias do ciclo básico ainda, porque, como eu falei, 2020 e 2021 eu estudei bem devagar. Então, em abril do ano passado, eu comecei a dar aquele gás e logo 2 meses depois, em junho, saiu a autorização da Receita já. Então, contabilidade eu estava nem na metade ainda. E aí foi o erro que eu cometi, fazendo planejamento sozinho, foi não saber dosar a carga horária de cada matéria, uma sendo maior que a outra, precisando de mais um tempo. Então, por exemplo, eu estava terminando tributário todo, já era avançado em tributário, indo só para fazer questões, não estava nem na metade de contabilidade. Entendi. Então, isso aconteceu comigo. E aí, eu já sabia que não ia fazer auditor, porque na minha cabeça eu não tinha condições nenhuma. A minha decisão estava entre ir fazer o analista ou nem ir fazer o analista e continuar fazendo a base. Entendi. E aí, o que você fez, assim, topar fazer? Não, vou lá. Cara, eu peguei a prova de analista de 2012 e fiz ela em casa aqui. Fui muito bem, direito constitucional, administrativo, inglês e tal, em português também, e eu falei, não, peraí, eu acho que eu tenho condições de fazer a prova, se eu melhorar aqui em contabilidade, reforçar as matérias que eu fui bem e tal. Depois eu fui descobrir que o direito constitucional nem era completo. Na prova de 2002, o direito constitucional foi até tipo o artigo 12 da Constituição, não pegou quase nada. Porque quando eu fiz a prova, nem tinha terminado direito constitucional ainda de estudar. Eu falei, pô, eu nem terminei de estudar direito constitucional. De 14 questões, eu acertei 12. Já só que só era daquela partezinha dos 5, 6 primeiros PDF que eu já tinha estudado. Foi bom eu não saber, porque se eu soubesse, talvez eu falasse, não, a próxima vem com tudo, como veio, né? A Constituição inteira, até a DCT e tal. Mas eu ficava naquela e tal. Eu fiz a mentoria do Cristiano Luna, o EAT. Eu adoro o Cris. Eu trabalhei com ele na Câmara, a gente passou junto no concurso aqui da Câmara. Eu sabia que você tinha passado. Eu sabia que você tinha passado, já porque eu já conhecia a sua história bem antes. E aí eu vi a história dele, ele falando que passou naquele concurso também. Eu falei, é o mesmo concurso que a Laura passou? Ele é ótimo, adoro. Aí, curioso como Sora, fui lá, pesquisei, viu a aprovação. Falei, é mesmo, caramba, trabalharam junto e tal. E a história de vocês foi igual, né? Vocês começaram a trabalhar, depois saíram para continuar estudando. Começaram a passar mais ou menos na mesma época. Legal, bem legal. Legal. Vocês trabalharam juntos e, para mim, os que eu mais segui os conselhos foram vocês dois, assim. Eu fiz o EAT, então ele tem lá a sistemática de pós-edital, que ele faz um simulado com a gente. Ele faz
Ele faz um simulado para saber como que a gente está nas matérias que vão cair no concurso da banca. Legal. Então, ele só aplicou questões da FGV para a gente. Eu fiz o simulado que ele aplicou. Eu achei muito difícil. Aí, então, você saiu da prova, do simulado, achando que estava muito ruim. E aí... Muito difícil, é muito difícil. E aí ele divulga depois um ranking, né, sem mostrar o nome dos alunos. Ele divulga um ranking de todos os alunos do EAT que fizeram um simulado, só com a nossa matrículazinha lá do Hotmart, para a gente só se identificar. E no ranking que ele divulgou, eu era um dos primeiros. Eu falei, pô... Aí depois o ranking finalizou com umas 60 pessoas que tinham feito um simulado, e eu era o sexto, sétimo, alguma coisa assim. Falei, poxa, eu acho que dá. Se 60 pessoas que estão investindo em uma mentoria, que querem fazer a prova, que se dispuseram a fazer um simulado e tal, e desses 60 eu sou o sexto, eu acho que dá. Beleza. É aquela máxima, né, Arthur? Assim, às vezes a prova vem muito difícil, você acha que está impossível, e ela realmente está. Mas aí, então, ela está difícil, não é para você, não é porque você não está bem preparada, é porque está difícil para todo mundo mesmo, todo veio mundo. pesado. Exatamente. Então, eu falei, ó, com esse resultado no simulado, eu vou fazer o pós-edital, porque eu estava indo, vou fazer, mas ainda tinha dúvida ainda. Esse simulado foi em qual momento? Foi assim que publicou o edital? Assim que publicou o edital, que confirma qual vão ser as matérias, a ementa das matérias e tal, baseado naquilo ali, ele faz esse simulado para a gente e aplica. Tá. Com base no resultado no simulado, ele vê quais as matérias que você está bem ou não e monta o planejamento do pós-edital. Uhum. E aí eu comecei esse planejamento, deu janeiro, eu nem tinha feito minha inscrição ainda. Aí minha esposa que me pegou um dia que, não, vamos fazer sua inscrição, ela mandou imprimir o boleto, ela pagou o boleto da minha inscrição. Adorei. E aí eu fiz, só que durante o pós-edital, por exemplo, as legislações específicas eu só vi no pós-edital, legislação tributária federal, legislação aduaneira, TI eu só vi no pós-edital. Uhum. Administração geral e pública eu não tinha estudado antes também. Uhum. Então teve muita coisa que eu tive que ver na correria. Uhum. E aí eu comecei a fazer Anki, que eu nunca tinha feito, principalmente para colocar os decorebas de legislação aduaneira, TI e administração geral e pública. Administração geral e pública é uma matéria que eu detesto. Acho que é decoreba puro, as bancas pegam qualquer livro, copia e cola, e se você não... Enfim. Então, comecei a fazer o Anki, só que meu Anki vira uma bola de neve, tinha cada vez mais card para revisar, card, e aí eu, não tem como fazer Anki. Aí parei de fazer o Anki. E tinha hora que eu pensava assim, cara, por que eu fui me inventar de me meter para fazer esse concurso? Pô, ampla concorrência, 351 pessoas para o Brasil inteiro, com certeza tem 351 pessoas mais bem preparadas que eu. Pô, comecei a estudar TI agora, pô, não consigo fazer um Anki. Eu pensava. Tinha dia que eu achava, não, acho que dá. Pelo menos entre o 300 e o 400 ali eu fico, eu acho. Mas tinha dia, velho, não vou ficar nem entre os 1000, não tem nem como. É muita gente fazendo tal, vai ser minha primeira prova, FGV, eles vão copiar regulamento aduaneiro que é enorme. Enfim, era o que eu pensava. E aí, só que no dia da prova, eu não fico nervoso. Calma, só antes de você falar no dia da prova, eu tenho algumas perguntas. Beleza. Você chegou a fechar o edital porque faltava muita coisa, deu tempo? Eu fechei o planejamento do Luna. Uhum. Não sei se isso é fechar
o edital, né? Enfim, eu fechei o planejamento do Luna, mas sabendo que tinha muita coisa ali que eu não dominava. Entendi. E eu tinha esse feeling no pós-edital de saber, olha só, isso aqui é muito complicado, não dá para eu aprender isso aqui agora. A chance disso aqui cair pode ser que caia uma questão. Se cair, eu vou chutar. E exemplo, né? Eu sou formado em matemática. Uhum. Eram 10 questões: raciocínio lógico, matemática básica e estatística geral, desde a descritiva até a inferencial. Eu não tinha estudado estatística inferencial. Eu não lembro nem se eu estudei inferencial na faculdade. Uhum. Teste de hipótese, intervalo de confiança. Eu Sim. tenho quase certeza que nem na faculdade eu cheguei a ver isso. E eu tinha que ver isso no pós. O custo-benefício é muito pequeno, Uhum. muito baixo. Então, eu decidi, eu vou ver algumas questões da FGV, bem mais tranquilas, que se repetem bastante, e vou decorar, vou aprender o padrão dessas questões. Se cair uma dessa mais fácil, eu acerto. Se cair o teste de hipótese, o intervalo de confiança mais complicado, eu chuto. Caíram duas, não foi da fácil que eu chutei e eu errei. Não me impediu de ser aprovado. Oh. Entende? Gente, é impressionante. Todas que eu chuto também eu erro. Nossa, é impressionante, assim. Eu acho que eu consigo chutar melhor em direito, por mais que eu não tenha certeza, a gente tem uma noção geral do direito, dá para você falar, pô, eu acho que isso aqui o STF não decidiria dessa maneira, alguma coisa assim. Dá pra Agora, numa matemática, né? você sabe fazer o cálculo, você não sabe. É chute puro, não tem como. Aconteceu isso também com a matéria de fluência em dados, em TI. Material do Estratégia, na parte de Big Data, colocava muitas coisas. O programa Apache, o Hadoop, o não sei o quê, e era um PDF só com um monte de programa daquele, o Kafka, o mais não sei o quê, que você tinha. Eu olhei, era 2 páginas, um quadradinho para cada programa, uns 25 programas com as características de cada um. Eu olhei aqui e falei, gente, eu não vou decorar isso aqui, não vou. Se cair uma, eu chuto. Caiu uma. Eu chutei. Eu errei. Não me impediu de ser aprovado, entendeu? Às vezes você ia estudar, tentar decorar, e a que caísse também não ia lembrar. Pois é. Por exemplo, Corrida, teve uma assim, matéria em TI também, né? Teve uma matéria em TI também que eu estudei muito, muito, muito tempo, gastei muito tempo com essa matéria, que foi linguagem de programação R. Sim. Eu fiz um curso por fora na internet, eu usava o compilador de R, eu ficava programando em R. Cara, eu fiz tudo de R, eu falei, não, pô, R e Python eu sei. Se chegar na prova R e Python eu sei. Caiu uma de R, eu não sabia. Ai, não acredito. Nossa, eu fiquei tão decepcionado, fiquei, cara, não, isso aqui, tudo que eu estudei de R, de tudo que eu já fiz, que eu programei, que eu criei programa, que eu baixei em tabela, em matriz, não sei, caiu um negócio que eu não sabia. Aí, acontece, entendeu? Às vezes a gente acerta uma que tá na dúvida e erra uma coisa que a gente estudou muito. Nossa, que raiva. Tá, agora pode ir para a prova. Ah, não, mas antes me conta dos mapas da Lu também, como que você encaixou eles Tá, aí no seu estudo? os mapas da Lulu eu já usava bastante quando via no material do Estratégia. No Estratégia eu gostava também bastante do resumo dos professores. Só que com o tempo eu usava os mapas já com Estratégia, usava também os resumos dos professores, principalmente nas matérias de direito, eu achava bom os resumos do Estratégia já prontos. Então, eu decidi não. Bom, você já tinha os resumos prontos. Eu achava eles bons. Eu não precisava fazer, né? Então, em poucas oportunidades eu fiz resumo próprio, assim. Só que eu vi também que os mapas da Lulu lá no Estratégia foram ficando desatualizados.
né, aquelas versões antigas. Eu vi que você lançou o 3.0 também, né, os digitados. E que você, lá no site do Mapas da Lulu, sempre ia complementando mais, adicionando matérias novas e tal. E aí eu comprei ano passado também, acho que na mesma época mais ou menos que eu entrei no curso do Luna, na mentoria do Luna, eu comprei os mapas. Tudo que eu vou estudar, eu vou lá no mapa, vejo se tem lá. Um exemplo do uso do mapa que eu estou fazendo hoje. Eu estou estudando para o AFT. E como eu já eu estava nas básicas da área fiscal e já foquei para analista, então eu não estudei auditoria. Eu decidi estudar para analista, não vai cair auditoria, não vou perder meu tempo estudando auditoria. E para o FT, provavelmente vai cair. E no meu planejamento aqui, tendo que estudar legislação do trabalho, economia do trabalho, o direito do trabalho e tal, a auditoria não tem um peso tão grande assim. Eu estou estudando auditoria pelos mapas da Lulu, sem abrir PDF nenhum. Eu vejo qual é o assunto da semana, vou lá nos mapas, leio as páginas daqueles assuntos da semana e vou fazer questões no TEC. E aí eu vou olhando o mapa e vejo o que do mapa que cai nas questões, entendeu? E estou estudando assim. Auditoria eu estou estudando assim. E como tá indo? Bem, nas primeiras 3 semanas foi muito bem. Na semana passada não foi muito bem, mas porque é uma matéria que é decoreba pura. E tem o que está nas questões, tem no mapa lá, mas é uma tabela dos procedimentos, Sei. indagação, confirmação positiva, negativa. Eu Uhum. lendo aquilo ali só uma vez, não vou decorar aquilo. Então, o que está nas questões está no mapa. Só que aí eu errei bastante, cara. Errei bastante as questões. Mas Vai ser bem chatinha. é o decoreba que tem que pegar com o tempo, né? Também Uhum. não me martirizando por errar, não, porque não é na primeira vez que eu vejo que eu vou saber tudo. Nossa, e muito menos auditoria, assim, a auditoria eu achei muito difícil, assim, quando eu estava estudando a primeira vez, eu custei a pegar, assim, o feeling da coisa, sabe? Tipo, muito novo, né? Auditoria parece muito estudo de CPC, praticamente, né? São praticamente CPC de auditoria, e o CPC já é chatinho, né? A linguagem é ruim, acho que como eles são escritos originalmente em inglês, já é uma coisa muito formal em inglês. Quando traduz para o português, né, aí o examinador ele pega uma palavra que está ali e troca a palavra. É uma palavra que é sinônimo, mas não é aquela exata que está escrita na NBC ou no CPC. E aí tá errado, tá certo, não tá. É difícil, é complicado. É verdade. Nossa. Tá, e aí, então, no dia da prova, agora pode voltar. Você falou que você não fica muito ansioso na prova em si, né? Eu fico extremamente ansioso até o dia anterior, até a hora Uhum. de dormir. E no dia da prova, e eu não sabia se eu ia ficar nervoso ou não, né? Mas eu não fiquei nervoso. Nada, zero, Bom nada. demais. Eu acho que isso me ajudou muito, assim, porque eu vi muita gente que ficou nervoso. Agora, com os grupos de aprovados, fiz muita amizade da galera que fez a prova também. Gente muito bem preparada, assim, falar, cara, o emocional me pegou muito na primeira prova, eu não consegui terminar de ler. Eu leio tudo várias vezes. Eu acho que o que me ajudou foi planejamento de prova, né? Tá. E eu já tinha passado o dia da prova, nos meus dias de ansiedade, nos dias que antecederam a prova, eu já tinha passado o dia da prova tantas vezes na minha cabeça, exatamente o que eu ia fazer e como eu ia fazer, que no dia eu acho que eu só tive que executar.
entende? Muito Eu bom. sabia qual matéria eu ia começar, por qual matéria eu ia começar quando eu abrisse a primeira prova, qual matéria que eu ia fazer depois e a ordem exata. E eu falei, ó, essa ordem está decidida e eu não posso mudar na hora, independente do que aconteça na prova ali. Senão eu vou me embolar e tal. Eu sabia o que eu ia fazer na primeira prova e eu sabia o que ia fazer na segunda prova. Vou abrir prova, vou ler a discursiva primeiro, primeira coisa. Vou lá no final, vou ler a discursiva, vou ver do que se trata. Vou fazer um rascunho. Pô, o que veio à minha mente logo aqui no início, quando eu li a discursiva? Esses pontos aqui, tal, 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 tal. Beleza. Agora eu vou começar a fazer a prova objetiva. Isso vai ficar macetando no meu inconsciente ali, né? E depois eu volto nela. Isso. Eu estava com muito medo da discursiva, muito, porque eu nunca tinha feito, né? Apesar de ter feito, né? Fiz Enem 3 vezes, já fiz ENAD, já tinha feito umas provinhas quando eu era mais novo, adolescente. Eu nunca tinha feito discursiva assim, sem ser uma dissertação. A discursiva você tem que ter o conhecimento teórico de matérias aleatórias ali, né? Porque no edital, das matérias específicas, aí você tem 6, 7 matérias específicas, você não sabe quais delas que vão cair na discursiva, ou o que exatamente delas que vai cair. Eu levei milhões de papéis impressos para poder revisar na calçada antes da primeira prova, no intervalo entre a primeira e a segunda prova. Eu peguei 3 questões da primeira prova na calçada da faculdade antes de entrar. Gente, que beleza. 2 de TI e uma de português. Uma de TI era... Lá tem a chamada matriz de confusão da inteligência artificial, quando ele vai analisar um algoritmo, por exemplo, vai filtrar spam. Às vezes ele pega uma coisa que é spam, que está certo, mas ele diz que um é spam, mas não é. Então são os falsos positivos, os verdadeiros negativos, tal. Tem umas continhas que você faz ali. Sim. E no PDF tinham várias fórmulas. Tinha uma fórmula mais complexa que eu nunca tinha visto em questão nenhuma. Todas as outras fórmulas, das centenas de questões que eu fiz no TEC, elas caíam. E eu levei o papel com aquelas fórmulas para a prova. Quando eu passei por aquele papel, eu olhei assim, não, todas essas aqui eu já sei. Essa última aqui eu não sei, ela é mais chatinha. Aí eu pensei, e se a FGV falar, vou colocar essa aqui na prova? E eu olhei aquela fórmula, eu decorei, e foi a que caiu. Gente, que coisa boa. Aí eu olhei também Aí eu vi também um conceito em TI, é o PCA, Principal Component Analysis, alguma coisa assim. E todos os PDFs falavam que aquilo era muito importante. Só que eu não vi a questão daquilo caindo. Eu tinha feito 2, 3 questões disso e os professores sempre falando que era muito importante, em todos os PDFs tinha aquilo, eles falavam daquilo, né? Nos resumos tinha aquilo. Esse troço aqui deve ser importante. Eu dei uma lida no PCA, isso, uso em casos disso, tal, para reduzir a dimensionalidade dos dados e tal. Caiu a definição de PCA na prova. Então, essas 2 eu peguei ali. Compensou as que você chutou e errou. Exatamente. E uma de português, que é uma que eu fico com raiva da FGV, que eles colocam às vezes. Eles pegam de um livro específico as funções da linguagem. Não sei se é o próprio examinador da FGV que escreveu o livro, já vi alguém dizendo que ele que faz as questões. E eu já vi algumas questões disso, que ou você sabe aquelas funções da linguagem como ele diz no livro dele, ou você chuta. Ou você sabe ou você chuta. E eu fiquei naquilo, rapaz, na minha prova deve cair um negócio de função da linguagem desse livro. Deve cair um negócio desse. E eu levei as funções da linguagem ali para ler antes. Aí lá na calçada, né, eu fui, li,
dei uma olhadinha, as 5, 6 funções ali, falei, tá, minha memória de curto prazo, se tiver na prova, eu acerto. E tinha. E tinha. Então, questões Nossa. eu tinha visto na calçada do local de prova. E estavam ali. Estavam na minha prova. Quando eu vi, eu falei, não acredito. Não acredito. E foi. Entendeu? À tarde foi a mesma coisa. Não peguei nenhuma questão específica assim que eu lembro de decoreba, mas eu fiquei estudando ali os resumos ali até a hora de ser obrigado a entrar na sala. Nossa, gente, que sorte, não, graças a Deus. Arthur, conta pra gente, assim, onde que os concurseiros podem te encontrar? Você falou que você criou um Instagram, né? Fala pra gente, eu vou colocar na descrição aqui do vídeo também. Tá, eu tenho um Instagram que eu criei só para acompanhar os concursos, principalmente a área fiscal. É Spitz, do cachorrinho Spitz, ponto fiscal. SPITZ ponto fiscal. O perfil, a foto do meu cachorro. Então é tipo eu antes era Lulu concurseira, que é Lulu da Pomerânia. Depois eu descobri que o seu era isso também. E a foto era minha cachorra, que é um Era sua cachorra também? E é um Spitz. Ai, que bonitinho. Adorei. Eu pensei que Lulu fosse o nome da sua cachorra, é por causa da raça. É a raça Lulu da Pomerânia. É porque assim, eu ia pôr o nome dela, mas o nome dela é Meg. E é um Meg que é difícil de escrever, né? M-A-G-G-I-E. Aí eu falei assim, vai complicar, vou botar Lulu, que é mais fácil. Eu achava que Lulu era o nome dela. Depois que eu descobri que era a sua cachorrinha. Aí o Spitz, ponto fiscal. De vez em quando eu posto alguma coisa lá de umas questões polêmicas. Eu fiz uma pesquisa com os aprovados no concurso de analista, um formulário e tal. E toda semana eu compilo alguma coisa da pesquisa quando eu tenho tempo. E tem uns posts lá já com algumas coisas, né? Quantos eram casados, quantos tinham filho, qual a porcentagem que trabalhava, estudava, legal. E tal, quantas horas líquidas faziam, quem fazia exercício físico e não. Tem algumas coisas que eu não coloquei ainda. Hoje eu vou soltar um post que fala sobre os métodos de estudo, né? Hoje, né, 28/8, os métodos de estudo, quais os cursinhos que utilizavam, site de questões preferido, quantos simulados fazia, se acha que o simulado ajudou na aprovação ou não. Enfim, esses dados aí. Tô curiosa também para saber. Então, ótimo. Aí, Arthur, antes da gente fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os concurseiros, assim, algo que você gostaria de ter ouvido lá quando você começou a estudar. Tá. Você vai achar que não sabe mesmo. A prova, se você achar difícil, todo mundo está achando também. Né? Isso aconteceu comigo na primeira prova da Receita. Eu saí da primeira prova achando que estava reprovado. Eu saí da primeira prova achando que estava reprovado. E acabou que, né, o resultado foi totalmente diferente. O que eu quero falar é isso. Tenha confiança em você, no que você está fazendo, né? Se você sabe que está seguindo o caminho certo, fazendo o que tem que ser feito, então não precisa ter dúvidas, né? É importante primeiro a gente realmente, né, ouvir quem já passou por isso, quem já sabe, e ter certeza que a gente está, não, eu tenho um bom planejamento, eu estou me dedicando corretamente, eu estou estudando corretamente, fazendo as revisões corretamente. Se você está fazendo isso, não precisa ter dúvida, né? É isso. Minha mensagem é essa. Acredite em si mesmo. Acredite em você mesmo. Eu achei ótimo, Arthur, quando você estava falando dos seus pensamentos, né? Tipo, são só X vagas, eu tenho certeza que tem pelo menos X pessoas melhores do que eu nisso, que vão sair melhor, não sei o quê. Era exatamente a mesma coisa que eu pensava também, principalmente quando eu fui prestar o primeiro concurso aqui na Câmara, né? Que eram 4 vagas.
E aí, realmente, eu ficava tipo, gente, é impossível eu estar entre esses quatro. Com certeza tem gente que está estudando mais tempo, que está sabendo mais, que não sei o que, não sei o que. É incrível como a gente pensa a mesma coisa, né? Mas acho que um diferencial nosso que põe a gente lá é que a gente, mesmo assim, vai lá e faz a prova, né? Tenta fazer. Mas em relação a isso, uma coisa, até comentei com a minha esposa aqui, a falta de confiança era tão grande, eu fui fazer, porque eram 351 vagas, né? Eu fui o 26º, né, na colocação geral ali, de nota, a minha nota é a 26ª maior. Mas se fossem 40 vagas, 50 vagas, talvez eu não tivesse feito. Uhum. Porque eu ia achar, não, 50 vagas, não, 50 vagas não dá para mim. Mas isso é um aprendizado que eu vou levar para os próximos, né? Uhum. Quer dizer, se eu passar no AFT, eu paro. Mas se tiver que fazer outros, pô, são só 15 vagas, 20 vagas, opa, isso não é impeditivo para mim mais. Entendeu? Uhum. Depois que você consegue uma conquista como essa, querendo ou não, você passa a acreditar mais, né? Que tipo, Sim, então se eu fizer por onde, vai dar sim, certo, né? sim. Isso é muito bom. Então é muito legal de tentar trazer esse aprendizado já para quem ainda não teve essa conquista, né? Para conseguir se respaldar. Não, muito bom. Show. Arthur, parabéns mais uma vez por Obrigado. essa conquista, assim, incrível. Principalmente primeira prova, né? Estou chocada até agora. Parabéns mesmo. Foi um concurso, assim, super concorrido pelo Brasil inteiro. Acho que não preciso nem falar isso, todo mundo já sabe, né? Muito difícil. Vou torcer também por você no AFT, mas de toda forma, cara, parabéns. Aproveita muito essa vitória. E o que você precisar, tô super à disposição aqui também no canal. Tá Tá bom? bom. Muito obrigado. Gente, então, para quem está assistindo, né? Se você gostou do vídeo, deixe um like aqui no vídeo também e se inscreva no canal para acompanhar os próximos. E eu vejo vocês mais tarde. Tchau, tchau.